Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Quantos estão felizes nesta manhã? Glória a Deus. Agradecemos a Deus por mais uma manhã que estamos aqui para cultuar ao Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Vamos estar lendo somente o versículo 1. Glória a Deus. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder estar ministrando a sua palavra. Agradecer aos meus pastores nas suas ausências, agradecer ao pastor Rony e pastora Sumara por conceder mais uma vez esse púlpito a minhas mãos para estar ministrando a palavra de Deus. Agradecer também todos os pastores, obreiros desta igreja que sempre têm nos apoiado. Que Deus continue abençoando todo o corpo de obreiro. E você que nos visita nesta manhã, que você possa ficar à vontade, pois você está na casa de Deus. Aleluia. Queira Deus que nesta manhã, enquanto a palavra dele for ministrada, que Deus ele possa fazer o seu coração arder, como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaú, ao ponto de você falar com ele para não ir, para que ele possa ficar. Que nesta manhã você possa abrir a porta do seu coração e convidar ao Senhor para entrar, para cear contigo nesta manhã, pois Ele tem uma palavra para o teu coração nesta manhã. A palavra a qual nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele está exortando aos irmãos de Gálatas, acerca de permanecer firmes, aleluias, na promessa de Deus, para que eles não possam voltar debaixo de um jugo da escravidão, a qual antes eles viviam. Olhando para esta palavra, será qual o jugo da escravidão que o apóstolo Paulo estava falando, para que eles não pudessem voltar a servir debaixo desse jugo da escravidão? Pois bem, eu quero trazer aqui uma palavra que vai abrir a tua mente nesta manhã. A palavra de Deus fala no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, vai nos relatar uma passagem aonde houve a batalha entre o gigante Golias e Davi. A palavra de Deus vai nos dizer que havia 2 montes naquele lugar, sendo que o exército de Israel se posicionou em um monte e os filisteus se posicionou do outro lado e ficaram de frente um para o outro. Porém no meio havia-se um vale, e a palavra de Deus fala que do meio do arraial dos filisteus desce um homem ali, cuja o nome era Golias. Esse lhe deu o nome de gigante, pois era muito grande. Além de ser grande, era um homem de guerra, um homem treinado para a batalha desde a sua infância. A palavra de Deus fala que quando o exército de Israel, que estava no comando de Saul na época, quando eles viram este gigante, a Bíblia diz que eles temeram ao gigante Golias. E Golias ele vinha, e o que me chama a atenção é as palavras que saem da boca desse gigante. Golias disse: dai-me um homem, eu só quero um homem, para que ambos podemos lutar. E o que me chama a atenção é a proposta de Golias naquela época. Golias disse: eu quero um homem, e a minha proposta é o seguinte: se ele me vencer, nós nos tornaremos os seus escravos. Mas se eu vencer este homem, vocês nos tornarão escravos e vocês vão nos servir.
Eu entendo aqui, irmãos, que Satanás muitas das vezes, ele não quer, aleluia, matar, ferir, aleluia, grandes multidões, aleluia, o gigante Golias, eles podiam travar uma batalha entre eles, mas ele não queria lutar com todo o exército de Israel, ele queria somente um homem. E aqui há uma estratégia de Satanás, porque ele vencendo um, ele tornava o resto da congregação cativa. Esse é o objetivo de Satanás, algemar, tornar cativo o resto da nação, porque o homem morto, ele não dá lucro, mas o escravo por si mesmo, ele dá lucro. A palavra de Deus nos fala que quando os israelitas, eles estavam cativos por Faraó, como escravo, eles levantaram a nação do Egito, por causa do seu trabalho. Uma vez que você se torna cativo do pecado, você se torna servo, e o servo não se manda, o servo faz a vontade do seu Senhor. É por isso que Satanás, ele quer escravizar, aleluia, a vida do ser humano, porque ele vai poder mandar no ser humano, ele vai poder, hoje você vai prostituir, hoje você vai usar droga, hoje você vai beber, hoje você vai defamar o seu irmão. É para isso que ele quer escravizar o ser humano. Mas a palavra de Deus nos diz que no meio dali, do exército de Saul, não havia ninguém que pudesse lutar com este gigante, pois eles temeram, aleluia. Mas a palavra de Deus fala, aleluia, que o Senhor trouxe um de longe, aleluia, onde ninguém dava nada por ele, da raiz de Jessé, da descendência de Jessé, o filho de Jessé mais novo, ninguém dava nada, mas Deus disse: esse é segundo o meu coração. O objetivo de Golias é tornar o povo cativo, mas aí vem Davi para libertar o povo. Diz a palavra de Deus, quando Davi chega no arraial, aleluia, ele escuta a afronta do filisteu, e ele disse: quem é este incircunciso para afrontar o Deus vivo de Israel? Davi agora ele compra a batalha, ele diz: tem algum, aleluia, que pode, aleluia, tem algum benefício? Ele disse: sim, se você vencer, você vai casar com a filha do rei, e vai ficar ausente dos impostos. Ele disse: eu estou dentro, eu vou lutar com este gigante. A palavra de Deus fala então, que eles reúnem para a batalha. Eu entendo aqui, que Davi, ele não somente lutou com este gigante, mas sobre as costas de Davi, estava uma grande responsabilidade, porque se Davi perdesse aquela batalha, toda a nação tornaria cativo, toda a nação tornaria cativo pelos filisteus. Mas a palavra de Deus fala que Davi venceu este gigante, livrando o povo da escravidão, livrando o povo da escravidão. Davi venceu. E eu quero aqui, nesta manhã, ir um pouco mais além no livro de Gênesis, aonde o homem se caiu, aonde foi a queda do homem, aonde nós submetemos debaixo desse jugo da escravidão. Eu quero relatar para você esta história. Eu sei que você conhece muito bem, porque Davi, ele impediu que o povo tornasse cativo fisicamente, mas o povo ainda era cativo no pecado. Diz a palavra de Deus que lá no jardim do Éden, aonde Satanás ele teve essa artimanha, ele só queria vencer somente um, e este foi Adão. Porém aqui ele teve sucesso. Satanás, a antiga serpente, ele vai chegando sutilmente e ilude Eva, até levar a queda do homem. Quando o homem cai, quando o homem é vencido ali, toda a humanidade se tornou cativo no pecado. Toda a humanidade se tornou cativa no pecado. E diz a palavra de Deus então, que vem gerações e gerações, e o povo continuava a pecar. Deus até levantou reis, profetas e sacerdotes,
Mas ninguém, não havia na terra, aleluias, como no tempo ali de Davi, não havia no meio do exército de Saul, alguém que pudesse lutar com o gigante Golias. Deus precisou trazer Davi de longe. Também aqui na terra, não existia ninguém que pudesse enfrentar a morte. Ninguém podia enfrentar a morte para livrar o homem do cativeiro. Porque a palavra de Deus fala no livro de Levítico, o sacrifício pela expiação do pecado tinha que ser uma ovelha pura, sem mancha, perfeita. E o homem é pecador, o homem não é perfeito. Mas a palavra de Deus fala, eu imagino Deus, Ele olhando a sua criação sendo destruída, perecendo no pecado. Aí a Bíblia vai nos falar, no João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse perecer aqui não está falando desta morte física, mas está falando da morte eternamente. Se você acreditar em Jesus Cristo, você não vai perecer, mas você vai viver eternamente. Você vai gozar com Cristo. E assim se fez no livro de João, capítulo 1. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No versículo 14 fala, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, Ele veio ao nosso meio, foi chamado Emanuel, traduzido Deus conosco. Ele veio uma missão de resgatar o homem novamente, de ligar uma aliança entre o homem e Deus novamente, porque essa aliança havia sido quebrada. Mas Jesus precisava passar por um sacrifício. A palavra de Deus fala que Jesus, Ele anuncia o reino de Deus, Ele vem pregando a palavra de Deus. Mas chega um ponto, em João 17, a oração de Jesus, e Ele fala, Pai, é chegada a minha hora, é chegada a minha hora, Pai. E Ele começa a orar, a interceder. Eu oro, aleluia, por aqueles que eu salvei, mas eu não só oro somente por eles, mas eu oro por aqueles, ó Pai, que através da Tua palavra hão de crer em mim. Eu intercedo por ele. Jesus estava intercedendo por mim e por você, bem antes de nós existirmos. Todo aquele que crê na palavra de Deus, Jesus clamou por nós. Versículo 18, capítulo 18 de João. Jesus é preso no Getsêmani. Ele é traído por um dos seus discípulos, Judas. Você sabe disso. Aí começa a trajetória de Jesus. Jesus começa, aleluia, a ser julgado. Jesus começa ali, eles começam a debochar dele, até chegar no momento do açoite. E se você for estudar esta história, como era o chicote que eles açoitaram Jesus, você vai ver que esse chicote havia 12 pontas, 12 tiras, e nas suas pontas havia pedaços de ossos quebrados. E Jesus é colocado ali, e havia 2 soldados romanos para revezar, porque se um cansasse, o outro estaria ali. E eles começam o açoito em Jesus. Jesus estava ali sofrendo. Cada chicotada abria uma ferida, 12 feridas em Jesus. Jesus teve aproximadamente 468 feridas no seu corpo, através das chicotadas. Quando aquele chicote batia nas costas de Jesus, ele cravava e o soldado puxava e rasgava as costas do nosso mestre. Eles batiam nas costas, nos lombos e nas pernas de Jesus. Mas Jesus aguentou firme por mim e por você, porque ele tinha que ser obediente. Ele passou tudo isso como homem. Ele tinha 2 naturezas. Ele tinha a natureza 100% Deus, e ele tinha a natureza 100% homem. A palavra de Deus nos fala em Filipenses capítulo 2, versículo 5,
de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que sendo Deus, sendo forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas antes ele se esvaziou diante de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e como ao homem, achando semelhante aos homens, ele se humilhou diante dele mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus lhe exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra, debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Aleluia. Jesus, ele passou tudo isso por mim e por você. Ele passou. Depois disso, eles pegam Jesus e colocam uma coroa de espinhos. Se você for estudar aqueles espinhos, era de origem africana, tinha aproximadamente de 7 a 10 centímetros, e eles cravaram aquela coroa na cabeça do nosso mestre. Eles perfuraram a cabeça de Jesus, e o sangue descia. Nesse momento Jesus já estava todo ensanguentado. Será que você pode imaginar o sofrimento de Cristo ali por mim e por você? Depois de tudo isso, zombaram, bateram, cuspiram nele. A palavra de Deus fala no livro de Lucas, capítulo 23, a partir do verso 26 em diante. Jesus agora se encontra no caminho do Gólgota, e ele lá vai andando, porque era de tradução, todo aquele que fosse crucificado teria que carregar sua própria cruz. Jesus está caminhando no caminho do Gólgota, para ir para o lugar da crucificação, chamado caveira. Ele está carregando aquela cruz, mas ele já estava fraco como homem, os seus músculos já não resistiam mais, e ele cai. A palavra de Deus fala que vem um homem do campo, Simão, Cirineu, e ele pega a cruz para ajudar Jesus. Ele coloca a cruz de Jesus em suas costas e começa a levar. Isso aqui traz algo para mim e para você nesta manhã, porque muitas pessoas dizem que você não pode ajudar outra enquanto ela estiver na prova. Eu não acredito nisso, sinceramente não, porque aqui é uma prova, que Simão Cirineu, ele ajudou Jesus a carregar a cruz. Agora eu entendo que você não pode ser crucificado no lugar do seu irmão, porque aquilo que o seu irmão tem que passar, ele vai passar sozinho, mas não impede você de ajudar ele. Simão Cirineu, ele não podia ser crucificado no lugar de Jesus, mas ele podia ajudar Jesus a carregar a cruz. Eu vou ajudar o Senhor a carregar a cruz até um determinado lugar. Agora é o Senhor. Cumpra o propósito para que você foi chamado. Seja crucificado aí, mas eu vou te ajudar. Naquele momento que aquele homem estava carregando a cruz de Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele para e olha e vê uma cena que lhe chama a atenção. As mulheres estavam batendo no peito e lamentando a morte de Jesus, aquilo que estava acontecendo com Jesus. Elas batiam no peito e choravam por Jesus. Jesus disse: filhas de Jerusalém, não chore por mim, mas antes chorais por vós mesmos, porque chegarão dias que vocês vão dizer: que caia sobre nós os montes e que os horteiros nos cobrem. Ai das grávidas e das que amamentam, porque se faz isso ao madeiro verde, o que se fará ao seco? Jesus, ele vem na Bíblia com diversos nomes, como a raiz de Jessé, a estrela da manhã, filho do homem,
filho de Davi, mas aqui ele apresenta como madeiro verde. Ele apresenta nesse exato momento como madeiro verde. A palavra de Deus fala no livro de Êxodo, quando o povo ele é tirado do cativeiro, que atravessa o Mar Vermelho, eles andam 3 dias no deserto, e eles não encontram água ali, mas chegaram em um lugar cujo nome era Mara, e as águas de Mara eram amargas. Então Moisés ora ao Senhor. Então a Bíblia diz que eles cortam um lenho, uma madeira verde, e lança sobre a água. Naquele momento que ele lança aquela madeira verde sobre a água, as águas se tornaram doces. Jesus, ele é um madeiro verde que foi cortado e jogado ao mundo para tirar a amargura do mundo, porque o mundo não tinha alegria, não tinha paz, mas Jesus veio para trazer paz a todo aquele que crê nele. Ele é um madeiro verde, ele é a videira verdadeira. A Bíblia diz que o que fará ao madeiro seco? Todo aquele que não está ligado na videira, ele está seco. Por isso a importância de nós estarmos sempre ligados na videira verdadeira, porque é ela que transmite vida para nós. Enquanto nós estamos ligados nesta videira, nós vamos vencer todas as lutas que vier contra a nossa vida. Mas uma vez você desligado, você se torna um alvo fácil, e madeira seca se queima facilmente. A madeira seca se queima facilmente. E a palavra de Deus fala que chega o momento da crucificação. Chega o momento da crucificação, e Jesus, ele é pregado ali no madeiro. Jesus, ele é pregado ali no madeiro. A palavra de Deus fala que ao terceiro dia ele ressuscita. Ao terceiro dia ele ressuscita. É por isso que no livro de 1 Coríntios, no finalzinho, capítulo 15, no finalzinho do capítulo 54, tragada foi a morte pela vitória. Versículo 55, onde está a morte, o seu agrilhão? Onde está o inferno, a sua vitória? Ora, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos deu vitória por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus venceu por nós. Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 18. João vê a revelação, Jesus falando para ele: eu sou o primeiro e o último. Fui morto, mas agora estou vivo, e tenho em minhas mãos a chave da morte e do inferno. Jesus venceu por você, a chave está na mão dele. Por isso você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Nós temos que entender isto. Nós temos que entender isso. Deus, ele é fiel na nossa vida. Deus, ele é fiel na nossa vida. Mas será? Como que nós estamos encarando o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário? O que Jesus, ele representa para você? Em Mateus 16, capítulo 16, no verso 13, a palavra de Deus fala que Jesus, ele chega nas partes de Cesareia de Filipe. E Jesus chega ali já interrogando os seus discípulos. A conversa agora que eu tenho é com vocês. Vem cá, eu tenho uma pergunta. O que os homens aí, eles falam que eu sou? Me responde o que eles falam que eu sou. Alguns dos seus discípulos respondem. Eles falam que tu és Elias. Outros falam que tu és João Batista. Outros falam que é Jeremias ou algum dos profetas. Aí Jesus faz outra pergunta.
e vós, que dizeis que eu sou? Ou seja, quem eu sou para vós? O que eu sou para vocês? Vocês que estão andando comigo todo dia, que está alimentando, comendo no mesmo prato do que eu, o que eu sou para vocês? Simão Pedro, ele responde: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele disse: Disseste bem, que não é carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. É o Pai que está no céu. Muitos acreditam, profeta por profeta, não salva ninguém, porque os muçulmanos acreditam que Jesus é um profeta, mas eles só acreditam nisso. O grupo islâmico também acredita que Jesus é um profeta. Eles têm por base 3 profetas: Maomé, Moisés e Jesus. Mas você acreditar que Jesus é um profeta, você não vai obter vida, você não vai obter libertação. Você tem que crer mais do que isso. A palavra de Deus fala: quando Jesus estava sendo crucificado, havia 2 ladrões. O da esquerda chamava Jetas, o da direita chamava Dimas. E estava ali. Parece naquele momento, diz que o Jeto da esquerda, ele estava blasfemando e disse: Se tu és o Cristo, desce daqui, salva-te mesmo e salva nós. Jesus até inclina para ele, mas ele não obtém resposta nenhuma de Jesus, porque é todo aquele que leva a palavra de arrogância diante de Deus, Deus não responde. Deus não tem palavra para arrogante. Deus não tem palavra para arrogante. Aí alguém chama: Ei, você não teme a Deus, rapaz? Nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós somos malfeitores. Agora este, que culpa este tem para estar aqui? Jesus olhando para ele, e ele disse: Lembra-te de mim, Senhor, quando entrarem no teu reino. Aí Jesus responde, porque aqui houve arrependimento e reconheceu quem Jesus é. Para obter salvação, para entrar no reino de Deus, você tem que reconhecer quem Jesus é. Você tem que se colocar no lugar, aleluia, de criatura, e reconhecer que Ele é Deus, que Ele é o nosso Criador. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares, hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Mas muitos não querem reconhecer, querem voltar, como diz o apóstolo Paulo, voltar a viver debaixo do jugo da escravidão. Mas se você sabe quem você é em Cristo, se você sabe o sacrifício que Ele pagou na cruz por você, o apóstolo Paulo exorta a igreja: ficai firme, permaneça firme, não volta às práticas velhas, não volta para o pecado, não volte para as drogas, permaneça firme, porque Jesus venceu por nós, Ele nos libertou. Vivei, aleluia, o livramento de Deus, a libertação de Deus sobre a nossa vida. Se coloque de pé nesta manhã, aleluia.